A gente até agora não começou a gravar. Agora começou. Tá. Só agora que está gravando, hoje nós vamos falar sobre dor. E, claro, né, sobre analgesia. Para a gente falar sobre analgesia, primeiro eu quero falar com vocês sobre dor. Só um pouquinho, gente. Esse cachorro aqui. Só, voltei. Só, pronto, foi mal. Minha cachorra deu uma surtada aqui, tive que tirar ela daqui de perto. Hoje nós vamos falar sobre dor. E primeiro, eu vou começar falando para vocês como é o processamento da dor no nosso corpo. Primeiro, eu queria dizer que para vocês que dor é uma experiência subjetiva. Então, nós não experienciamos dor da mesma forma e nem na mesma intensidade. Então, cada pessoa experiencia dor numa intensidade e numa forma diferente. Há indivíduos, né, como os masoquistas, que conseguem ver na dor até mesmo um aspecto prazeroso, conseguem mesclar dor com prazer. Mas a exceção dos masoquistas, a imensa maioria de nós experiencia a dor como um aspecto negativo, como algo disfórico, uma experiência que a gente não quer repetir. Então, as experiências dolorosas, elas acabam sendo memorizadas para que elas não sejam repetidas. E essa individualidade na experiência da dor, ela depende muito da compleição, né, da personalidade de cada indivíduo e depende muito do contexto. Então, por exemplo, num ambiente festivo, alegre, uma experiência de dor pode ser minimizada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, que eu gosto sempre de citar. Aquela modelo brasileira, a Luísa Brunet, durante muitos anos ela foi madrinha de bateria de escola de samba. E num dos muitos desfiles que ela fez, ela quebrou o pé. Mas ela continuou na avenida, sambando naquelas sandálias que elas usam e seguiu, terminou o desfile. Ao terminar o desfile, ela teve que ir direto para o hospital, porque depois que passa aquela adrenalina, né, aquela intensidade ali do momento, a dor ficou muito intensa. Tem atletas que se lesionam gravemente durante jogos importantes, mas eles seguem jogando, sentindo uma dorzinha leve aqui e ali, mas seguem jogando, em alto nível, inclusive. E ao final da competição, que eles vão fazer os exames, a dor começa a ficar intensa depois que a adrenalina baixa, e aí eles percebem que tiveram uma lesão grave durante a partida. Então, o momento que você experiencia, a atmosfera à sua volta pode minimizar a dor. Só que ela também pode intensificar a dor. Então, por exemplo, uma atmosfera muito pesada, muito carregada, muito pessimista à sua volta, pode fazer de uma experiência dolorosa ainda mais difícil, pode deixar essa dor ainda mais intensa. A gente divide a dor em três níveis: dor leve, dor moderada e dor grave. E nós vamos ter fármacos para tratar essa dor de acordo com o nível. Então, vocês vão aprender hoje que existem medicamentos que tratam a dor leve e a dor moderada. E já existem medicamentos que tratam a dor grave, as dores mais intensas. Esses tipos, esses graus de dor distintos, eles são importantes a gente entender eles, porque muitas vezes você vai usar o analgésico equivocado. A dor é grave, você está usando um analgésico leve. O analgésico leve, gente, ele não vai ter eficácia contra uma dor grave. Agora que a gente falou um pouquinho sobre dor, a gente sabe, né, até da nossa experiência prática, que as pessoas experienciam dor de forma muito diferente. Gente que é muito forte, gente que enfrenta, que lida com a dor, e tem pessoas que se abatem, que são mais sensíveis.
Isso também vai interferir na farmacoterapia, porque você precisa, muitas vezes, até de usar uma dose, ou entrar com a farmacoterapia mais cedo em determinado paciente que é mais sensível, e pode até, às vezes, prescindir de usar o fármaco num paciente que é mais resistente. Vou falar agora sobre os tipos de dor para vocês. Nós temos dois tipos de dor, a dor nociceptiva e a dor nevrálgica. Eu vou começar falando com ela. Primeiro, eu queria dizer para vocês que o nosso sistema nervoso, a rede de nervos periféricos, tem fibras, ou seja, tem neurônios que transmitem especificamente a sensação de dor. E eles estão muito espalhados pelo nosso corpo. Então, um neurônio, à medida que ele vai se aproximando da periferia do nosso corpo, da pele, de um órgão, ele vai soltando ramificações, que são terminações nervosas. E essas terminações nervosas estão espalhadas assim, de forma muito ramificada na nossa pele. A gente consegue perceber que a nossa pele tem uma percepção à dor muito apurada. Por quê? Porque as terminações nervosas distribuídas sobre a nossa pele estão muito ramificadas. Os neurônios que partem da medula, aqui dos nervos, né, próximos à medula espinhal, eles vão espalhar pelo nosso corpo, e essas ramificações deles, as terminações nervosas, vão se espalhar sobre a nossa pele. É impressionante o tamanho da precisão, né, da nossa percepção de dor. Vocês devem saber que a gente, às vezes, leva a picada de um mosquito. Consegue imaginar o quão pequeno é o aparelho sugador de um mosquito, né, de um pernilongo? O próprio inseto já é muito pequeno. Mas se ele, por exemplo, pousa nas suas costas, o seu sentido do tato nem detecta, porque ele é muito pequeno, então você nem percebe ele pelo sentido do tato. Mas, de repente, você sente a agulhada, você sente a ferroada. O que dá para a gente perceber que mesmo você não estando vendo, mesmo sendo um mosquito, né, nas suas costas, que você nem percebeu o pouso dele na sua pele, quando ele penetra aquele aparelho sugador dele ali, que é tão minúsculo, você sente imediatamente a picada. O que mostra, gente, a elevada sensibilidade das nossas terminações nervosas para identificar estímulos nociceptivos. O que é um estímulo nociceptivo? É um estímulo que gera dor. E aí, essa terminação nervosa detecta essa agressão, conduz um impulso nervoso até a medula espinhal. Aqui na medula espinhal, essa informação é conduzida por outro neurônio até o sistema nervoso central. E aqui no sistema nervoso central vão acontecer fenômenos muito importantes. A coisa mais importante, gente, que acontece quando a sensação de dor, quando o impulso, né, a terminação nervosa aqui detectou uma agressão, por exemplo, a picada de um mosquito. O impulso nervoso foi conduzido até a medula espinhal, da medula espinhal ele é conduzido até o sistema nervoso encefálico, aqui no encéfalo, no cérebro e no tronco encefálico. Quando essa informação chega no cérebro, por que é importante que esse impulso chegue no sistema nervoso central, chegue no cérebro? Porque é aqui, gente, que nós vamos tomar consciência da dor. É importante que cada estímulo doloroso detectado na periferia seja enviado até o sistema nervoso central, especificamente até o cérebro, para que a gente ganhe percepção consciente da dor, ou seja, para que a gente fique sabendo que algo nocivo aconteceu aqui na periferia. A dor, embora ela seja uma experiência negativa, normalmente, né, associada a uma experiência disfórica, desagradável, a dor evolutivamente, gente, ela é muito importante. Talvez ela seja uma das nossas sensações mais preservativas, porque quando dói, para nós é um sinal de que tem algo errado acontecendo na periferia do nosso corpo. Alguma região na periferia do corpo está sofrendo algum tipo de agressão. E por isso a dor está acontecendo. Então ela chama a nossa atenção para essa região que está doendo, e ela chama a nossa atenção justamente para a gente se preservar. Ah, é um mosquito? Você bate a mão, espanta ele. É uma queimadura? Você se afasta do objeto quente que está queimando sua pele.
Então, a dor, ela é um grande indicativo de sobrevivência para nós. Então, apesar de ser negativa, ela é extremamente importante. Quem dera, né, doenças graves, como, por exemplo, os tumores, a neoplasia maligna, o câncer, quem dera ele doesse bastante já de cara. No dia que surge a primeira célula tumoral, quem dera ela já provocasse muita dor, porque daí a gente já correria atrás e descobriria o tumor ainda bem no começo. Um dos problemas da neoplasia é que ela demora a de fato começar a pressionar os nervos na região do tumor e a de fato provocar dor. Quando a gente descobre, muitas vezes ela já está muito avançada. Por quê? Porque ela não provocou dor antes. Então a dor é um sinal, a dor é um alerta. Ela chama a nossa atenção para o fato de que há algum tipo de lesão acontecendo na periferia do corpo. Pode ser numa víscera, pode ser na superfície do corpo, né, na pele. Então, quando essa informação, esse impulso nervoso de dor chega ao sistema nervoso central, aqui há um processamento consciente, a gente toma consciência da lesão, da dor, e elabora uma resposta que é enviada de volta para o tecido. Uma resposta, muitas vezes motora, uma resposta de volta para o tecido de onde veio aquela informação sobre a ocorrência de alguma lesão, já que um estímulo de dor foi transmitido até o impulso nervoso. Então vamos lá, eu coloco uma batata na boca e ela está muito quente, começa a queimar a minha boca. Aquele calor excessivo sensibiliza as minhas terminações nervosas da língua e da mucosa da boca. Os neurônios despolarizam, transmitem um impulso nervoso até a minha medula espinhal, aqui na cervical, e daí da boca ele vai direto para o sistema nervoso central. Aqui eu tomo a percepção consciente de que tem algo acontecendo na minha boca, porque as terminações nervosas da boca então, estão transmitindo impulsos de dor. Aqui eu vou tomar uma decisão. Ou eu vou beber uma água, um refrigerante gelado para tentar abaixar a temperatura dessa batata, ou eu vou cuspir ela fora. Essa decisão do que eu vou fazer, ela é tomada à medida que o sistema nervoso central toma consciência de que há algo errado acontecendo na periferia. Além disso, gente, essa experiência ela é memorizada. Então, a dor é uma experiência sensorial que gera memorização, fica guardado na nossa memória. Nas próximas vezes que eu for comer uma batata cozida, eu vou me lembrar que um dia eu coloquei na boca e ela estava muito quente, queimou muito. Nas próximas vezes eu vou tomar precauções para não ter essa experiência de novo. Você está vendo como a dor, ela nos ensina, a dor educativa, ela nos ensina a nos preservar. Sem a dor, gente, a gente possivelmente não teria uma vida muito longa. Imagina que você coloca a sua mão sobre uma chama do fogão acesa, se você não estiver olhando, você só tira porque queima, dói, você tira imediatamente. A resposta, né, é motora, você puxa a mão. Agora, se você não tivesse a dor, você deixaria a mão ali e o fogo iria consumi-la, já que você não opôs nenhuma resistência a essa lesão. Então, as pessoas que têm uma secção na medula espinhal, sofrem uma lesão e danificam a medula espinhal, o que elas perdem? Elas perdem justamente a percepção consciente da dor. Por quê? As lesões podem até acontecer na periferia do corpo desse indivíduo. O impulso nervoso até vai ser transmitido, pode até chegar na medula espinhal. Quando ele estiver subindo em direção ao cérebro, ele vai bater na região onde houve uma lesão. E essa região lesionada não permite que o impulso nervoso passe. O neurônio nessa região, ele sofreu uma lesão e não se restaurou. O que esse indivíduo perde, gente? Ele não fica consciente da lesão que está acontecendo. Então, se você chegar numa pessoa que é tetraplégica e você perfurar ela, as costas dela, por exemplo, ela vai continuar sem fazer esboçar nenhum tipo de reação. Fala, não, eu acabei de perfurar aqui suas costas com palito, com um bisturi.
Não adianta, porque essa informação não vai chegar ao sistema nervoso central dele. Ele pode até estar vendo, por exemplo, você pode estar fazendo uma cirurgia local numa pessoa que tenha a medula espinhal danificada, ele pode até estar vendo o corte sendo feito. Ele não vai sentir dor, porque a informação não chega ao sistema nervoso central, ela não é processada aqui. Então, o que vocês precisam saber sobre dor? Dor é detectada na periferia, conduzida por nervos até a medula espinhal e da medula espinhal para o sistema nervoso central, aqui no cérebro, e aqui ela é processada. Tá? Então, dor tem 3 momentos, gente. Ela é detectada, conduzida e processada. Aqui eu ganho percepção consciente da dor. Essas estruturas, os nervos periféricos, os neurônios da medula espinhal, eles transmitem a dor até o cérebro. E as terminações nervosas na periferia do corpo, elas detectam dor. Então vamos lá, a dor é detectada, depois transmitida, depois processada. Quando assim, eu tomo consciência da dor, eu elaboro uma resposta para esse evento que está me causando dor. Ela pode ser uma resposta mais elaborada, mas ela também pode ser uma resposta puramente motora. Um arco reflexo, por exemplo. Eu chego na cozinha, pego uma colher que estava na panela ali, fazendo um arroz, por exemplo, a panela de cabo, a colher de cabo metálico, a hora que eu toco, ela está extremamente quente. Quando eu pego ela e sinto a dor, imediatamente eu abro a mão e solto. Essa é uma resposta reflexa. O impulso de dor chegou na medula espinhal e a própria medula espinhal mandou uma resposta. Abre a mão e solta essa colher. Muitas vezes, a resposta do arco reflexo, que é uma resposta simples, que é dada em nível espinhal, ela não é suficiente. Pensa o seguinte, você fecha a porta do seu carro na sua mão. Pá, travou sua mão lá, está doendo muito. A sua primeira resposta instintiva pode até ser um arco reflexo. Ó. A terminação nervosa da sua mão conduz o impulso até a medula espinhal e a medula espinhal responde para o nervo motor contraindo os músculos do seu braço e você tenta puxar a mão. Só que a mão está presa, a hora que você tenta puxar, ela dói até mais. Nesses casos, gente, o arco reflexo não vai resolver o meu problema. Eu vou precisar que esse impulso seja enviado ao cérebro, porque eu vou precisar de uma resposta superior. Vou precisar de uma resposta mais elaborada. O simples arco reflexo, o simples puxar a mão agora, não resolveu. Fez foi piorar a minha dor. Então agora eu preciso de uma resposta mais elaborada. Eu preciso acionar a minha outra mão, para que ela vá até a maçaneta da porta, destrave, abra e empurre a porta para liberar a minha mão que está presa. Tá vendo que essa resposta ela não é dada a nível de medula espinhal, porque é uma resposta mais elaborada, ela vai precisar ser processada no sistema nervoso central. Então, nossas respostas à dor podem ser dadas como um simples ato motor, no arco reflexo, ou elas podem demandar processamento central. Agora que a gente sabe que a dor é detectada na periferia, transmitida pelos nervos periféricos até a medula espinhal e da medula espinhal para os centros de processamento da dor no cérebro e no tronco encefálico, aqui no encéfalo, agora que a gente sabe disso, da importância disso, eu quero falar para vocês que existem 2 tipos de dor. A primeira que eu vou falar com vocês é a dor nociceptiva. Gente, a dor nociceptiva é a dor inflamatória. Por que ela é a dor inflamatória? A dor nociceptiva é uma dor provocada quando substâncias que irritam a terminação nervosa se acumulam no tecido. Então, o tecido inflamado dói por quê? Porque substâncias são liberadas nesse tecido e essas substâncias são todas irritantes da terminação nervosa. Então, elas irritam a terminação nervosa e a terminação nervosa começa a disparar estímulos de dor em direção aos centros de processamento de dor no cérebro. Por isso que o tecido inflamado dói. Porque o tecido inflamado é cheio dessas substâncias aqui, ó. A principal delas é a bradicinina, uma substância liberada pelo mastócito. Mas também tem a histamina, os ácidos, as proteases.
prostaglandinas, prostaciclinas e serotonina. Todas essas substâncias, gente, se acumulam no tecido inflamado. Quanto mais dessas substâncias tiver no tecido inflamado, mais irritadas estarão as minhas terminações nervosas, mais dor eu vou sentir. Portanto, à medida que a inflamação progride, a dor aumenta. Porque à medida que a inflamação progride, a quantidade dessas substâncias no tecido inflamado aumentam. E elas irritam as terminações nervosas e o impulso de dor é transmitido em direção aos centros de processamento de dor. E nós ficamos sentindo, né, percebendo aquela dor no tecido inflamado. A gente sabe disso quando a gente olha uma acne, aquelas acnes bem dolorosas no canto no canto do lábio, né? Quando ela está ainda interna, que ela ainda não é uma grande inflamação, ela ainda não inflamou completamente, ela já está dolorida. Porque já há alguma produção de bradicinina, histamina, ácidos, proteases, prostaglandina e serotonina. À medida que a inflamação, gente, vai progredindo, e aquela acne vai crescendo, vai ficando maior, mais inchada, mais vermelha, ali na lateral da sua boca, chega um ponto que não é só ela, que primeiro que ela está doendo muito mais, né, quando ela inflama completamente. E está doendo tanto que até em volta dela, se você tocar na pele, no entorno dela, está tudo dolorido. Por quê? No auge da inflamação, a quantidade de bradicinina, de histamina, de ácidos, proteases, prostaglandinas e prostaciclinas e de serotonina no tecido inflamado fica muito grande. E por isso a terminação nervosa fica muito irritada e por isso o tecido inflamado dói. Essas são as culpadas, tá? Vão gravar aí essas substâncias, especialmente a bradicinina, a histamina, a prostaglandina, a prostaciclina, mas todas elas são importantes na gênese da dor inflamatória. Então, agora, quando você olhar para um tecido seu que estiver inflamado, estiver bem dolorido, você não aguenta nem tocar, nem mexer, que dói muito, está bastante inchado, vermelho, ou seja, está no auge da inflamação, você vai olhar para ele e pensar, ixi, está cheio de bradicinina, histamina, tem ácidos, proteases, prostaglandina, prostaciclina e serotonina. Por isso que está doendo tanto. Então, a dor inflamatória é culpa dessas substâncias. Mas existe um outro tipo de dor. A dor inflamatória é a dor nociceptiva. O outro tipo de dor, que pode acontecer num tecido não inflamado, é a dor nevrálgica. O que é uma dor nevrálgica, gente? É uma dor provocada por uma lesão no próprio nervo. É quando eu lesiono o próprio nervo. Alguém tem uma sugestão para mim de quando é que eu sinto dor nevrálgica? Quando é que eu tenho uma lesão no próprio nervo? Em que tipo de situação, gente, eu posso experienciar uma dor nevrálgica? O senhor fala de patologia? Não, dia a dia mesmo. Quando é que no seu dia a dia você pode experienciar uma dor nevrálgica, uma lesão direta no nervo? Quando Quem sabe dizer também quais são as características dessa dor? Quando tem uma cárie e machuca e tem que fazer canal porque o nervo está exposto. Não é bem não é bem a cárie em si. Mas já viram quando você vai o dentista é um bom exemplo. Quando você vai ao dentista e ele tá ali com aquele aparelhinho dele lá, né? Aquele aparelhinho que ele faz para lapidar o seu dente, para preparar os procedimentos dele lá. Eventualmente ele erra a mão e toca numa terminação nervosa. E descreve essa dor para mim, como é que ela é? Olha, o aparelhinho danificou diretamente a terminação nervosa. É dor nevrálgica. Eu tive uma lesão no nervo. Como é que é essa dor? Descreve ela para mim primeiro em intensidade. Ela é leve, moderada ou intensa? Intensa. Intensa. Mas ela é duradoura ou ela é passageira? Passageira. Passageira. A dor nevrálgica é muito diferente da dor nociceptiva. A dor inflamatória, ela começa devagar, porque a inflamação ainda está iniciando. À medida que a inflamação vai progredindo, a dor inflamatória vai crescendo.
Porque essas Professor, substâncias estão acumulando no tecido. Só para terminar esse raciocínio, já te chamo. Porque as substâncias vão acumulando no tecido. Então, a dor nociceptiva inflamatória, ela é lenta e ela é gradual, ela vai crescendo com o tempo. A dor nevrálgica, ela é diferente. A dor nevrálgica, ela é aguda, lancinante, você vai lá no céu, só que ela é passageira, ela passa rapidamente. Depois fica uma dor residual, porque o tecido foi lesionado, né? Inclusive, depois da lesão, pode vir uma inflamação. Você pode ter inicialmente dor nevrálgica e depois uma dor inflamatória, nociceptiva. Um exemplo, você está andando na sua casa e sente sua canela numa mesinha de centro. Aquela dor terrível que você sente é dor nevrálgica, porque o impacto com a mesa de centro lesionou suas terminações nervosas. Pode ter inclusive batido em nervos. Quando bate num nervo, a dor é muito violenta. Logo depois ela passa. E aí pode começar uma dorzinha lenta ali, que vai aumentando, que é fruto de um processo inflamatório que está começando. Porque você machucou sua canela, então naquele ponto começa-se a produzir bradicimina, histamina, ácidos, proteases, e aí a dor nociceptiva começa. Pode perguntar aí, você que tinha me chamado. professor, pode servir de exemplo, então, no caso da dor nociceptiva, a compressão ou inflamação do nervo ciático? Sim, se é uma lesão direto no nervo, é dor nociceptiva. Então, a compressão de um nervo, né, às vezes fruto de um desgaste dos discos, né, intervertebrais da coluna vertebral, aí uma vértebra pode se aproximar da vértebra seguinte e nisso elas pressionam os nervos, porque os nervos partem da medula espinhal entre uma vértebra e outra. Então, ao haver essa pressão, eu sinto uma dor muito intensa. Então, por exemplo, a dor no nervo ciático. Todas as dores nevrálgicas, elas são caracterizadas pela intensidade, né? São dores muito, muito difíceis de serem toleradas. Quem é atleta aí, sabe que, acho que especialmente o pessoal que joga futebol, aí, os meninos, as meninas, eventualmente você tem um choque de joelhos. Se bate num ponto específico, um joelho no outro, a dor é incapacitante, assim, a pessoa cai no chão e fica rolando de um lado para o outro, mas ela não dura muito tempo. Logo ela passa, levantam os dois e continuam jogando. Então, essa dor que é provocada por uma lesão direta na estrutura nervosa, ela tem muita intensidade, só que ela não tem muita duração. Já a dor inflamatória, ela é bastante duradoura. Aí eu vou perguntar para você, Ingrid. Oi? Então, essa dor nevrálgica aí, ela é tipo como se fosse só um choque. Ela é um choque, né? Só que depois, como ela acontece numa lesão, né, houve um impacto, houve um dano ao tecido, depois pode começar um processo inflamatório. Então, ela pode ser nevrálgica, depois começa a inflamação no ponto. Aí ela vira nociceptiva. Essa aguda, intensa, no momento da lesão, é nevrálgica. Por exemplo, você bate sua canela lá, na mesinha de centro, dor nevrálgica. Mas aí você machucou o seu tecido. Vai começar um processo de reparo, um processo inflamatório. Aí ele vai doer ali mais alguns dias. Mas é uma dorzinha lenta, branda, que é uma dorzinha gradual, que é inflamatória. Não vai ser nada parecido com a dor que você sentiu quando atingiu a mesa. Que era uma dor fruto da lesão na própria terminação nervosa. Professor. Oi. Sobre a sensibilidade, o que acontece no caso da hanseníase e tem algum tipo específico onde a pessoa tem essa perda de sensibilidade? Na hanseníase especificamente, a bactéria que provoca a lepra, né? Eu acho que não sei se é Clostridium leprae, não me lembro agora exatamente o nome. Mas ela olha onde ela escolheu para se multiplicar. Ela parasita a terminação nervosa, ela se multiplica aqui dentro. Ó. E aí ela danifica, ela destrói as terminações nervosas. Então lembra que para eu perceber a dor, eu preciso primeiro detectá-la, depois transmiti-la, para depois ter o processamento, ter a percepção consciente da dor.
Então, por exemplo, num ponto do meu corpo onde as bactérias da hanseníase destruíram as terminações nervosas, eu perco a capacidade de detectar dor. Então, aquele ponto fica dormente, fica um ponto sem sensibilidade. No indivíduo que sofreu uma lesão na medula espinhal, ele continua tendo terminações nervosas, então ele detecta a dor, só que ele não transmite. Ele perdeu a capacidade de transmiti-la aos centros de processamento. Assim como o indivíduo que está inconsciente, ele detecta estímulos dolorosos e transmite, só que ele não processa, porque ele está inconsciente. Entenderam isso? Essa ideia de manter o indivíduo inconsciente para ele não processar a dor é um postulado básico da anestesia geral. Então, durante a anestesia geral, eu estou danificando, eu estou fazendo uma cirurgia, eu estou cortando terminações nervosas, até nervos. Então, numa cirurgia, a detecção da dor está preservada, a transmissão está preservada, mas o processamento da dor está inibido. O sistema nervoso central está sedado. Então, o indivíduo ele não memoriza e ele não percebe essa dor conscientemente, ele não fica ciente dela. Então, ele vai passar por várias experiências dolorosas durante o processo cirúrgico, mas no final ele não vai ter sentido nada e nem vai se lembrar de nada. Por quê? Porque o centro de processamento estava inibido pelos fármacos anestésicos gerais. Então, isso que eu queria que vocês entendessem. Foi bacana essa pergunta para vocês verem que eu posso trabalhar a dor, inibir a dor na detecção, posso inibir a dor na transmissão, ou posso inibir a percepção de dor no próprio processamento, no próprio sistema nervoso central. Nós vamos começar vendo fármacos que inibem a percepção de dor, inibem a percepção de dor aqui na terminação nervosa. E a classe de fármacos que nós temos que fazer isso são fármacos que inibem especialmente a dor nociceptiva, que tratam a dor inflamatória. Que fármacos são esses, gente? São os anti-inflamatórios que nós acabamos de estudar, os não esteroidais, como diclofenaco, nimesulida não, né? Só que não pode mais. Diclofenaco, meloxicam, ibuprofeno, e anti-inflamatórios esteroidais, prednisona, prednisolona, dexametasona, betametasona, aqueles anti-inflamatórios mais potentes. Professor, Oi. no caso da síndrome de Riley-Day, esse interfere nos neurônios, nas terminações nervosas, ou é no sistema nervoso central? Depois me passa o nome da síndrome lá no meu WhatsApp para eu ver que síndrome é essa, porque pelo nome que você disse aí, eu não conheço, não. Me passa o nome dela, depois que eu vou olhar, para ver onde é que é o problema. Os anti-inflamatórios não esteroidais e os esteroidais, gente, eles são analgésicos e tratam a dor nociceptiva, que é inflamatória. Por quê? Porque eles inibem o processo inflamatório. E à medida que eles vão tratando a inflamação, a produção dessas substâncias aqui diminui, ó. Vai caindo a produção de bradicinina, histamina, ácidos, proteases, prostaglandinas e prostaciclinas. A gente viu que os anti-inflamatórios não esteroidais são justamente inibidores da produção de prostaglandinas e prostaciclinas. Então, o que eu quero que vocês entendam? Os anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, eles são analgésicos também, além de anti-inflamatórios, porque ao tratar a inflamação, consequentemente, a quantidade dessas substâncias aqui que irritam a terminação nervosa vai diminuindo. Sabendo disso, gente, vocês diriam para mim que os anti-inflamatórios, eles são analgésicos diretos ou eles são analgésicos de forma indireta? Eles atacam diretamente a dor ou eles atacam um outro problema e, consequentemente... Indireto. Indireto. Anti-inflamatório, ele trata a inflamação. Mas ao tratar a inflamação, à medida que a inflamação vai regredindo, a quantidade dessas substâncias que irritam a terminação nervosa diminui junto com a inflamação.
E à medida que elas diminuem, a irritação na terminação nervosa reduz e a percepção de dor também. A detecção de dor também, porque na verdade a dor nociceptiva é provocada por essas substâncias. Quanto mais delas no tecido, mais dor. Quanto menos delas no tecido, menos dor. Os cientistas faziam um experimento, olha que experimento maldoso, mas enfim, ciência tem dessas coisas. Eles pegavam um infiltrado inflamatório do tecido de um determinado animal, por exemplo, um rato, e aplicavam num outro saudável. Quando eles aplicavam o infiltrado inflamatório, ou seja, as secreções da inflamação de um animal que estava com inflamação em outro que estava saudável, onde eles aplicavam, esse outro animal demonstrava estar sentindo dor. Por quê? Porque esse infiltrado inflamatório, ou seja, esse líquido que eles estavam aplicando, estava cheio dessas substâncias. Então, mesmo no animal saudável, gerava dor, porque essas substâncias estavam presentes, elas são irritantes à terminação nervosa. Então, gente, quando eu tomo um diclofenaco, quando eu tomo um anti-inflamatório esteroidal, só faz sentido eu tomar essas medicações para tratar a dor de origem inflamatória, para tratar a dor nociceptiva, que é a dor provocada por essas substâncias irritantes que estão presentes no tecido inflamado. Aí eu pergunto para vocês, e a dor nevrálgica, gente? Eu vou fazer uma cirurgia, preciso cortar terminações nervosas, porque durante a cirurgia, à medida que o bisturi passa, ele corta a pele, a epiderme, ele vai cortando tecidos cada vez mais profundos, e nesse caminho, ele corta várias terminações nervosas. Ao cortar, a dor nevrálgica vai ser intensa, enviada para o sistema nervoso central, aqui no cérebro, onde a gente vai tomar percepção consciente. E ninguém fica quieto, né, gente? Só se estiver amarrado. Como é que vocês acham que eu vou tratar agora a dor nevrálgica? Como é que eu vou impedir? A dor nociceptiva eu trato com anti-inflamatórios, então eu impeço a detecção da dor, porque eu diminuo as substâncias que estão provocando a dor na terminação nervosa. Então são fármacos que agem na detecção da dor. A dor nevrálgica não tem como eu evitá-la. Numa cirurgia, por exemplo, numa cirurgia local, não tem como eu evitá-la. À medida que o bisturi for passando, ele vai cortando terminações nervosas. Então, vai haver lesão nas estruturas nervosas e vai haver dor nevrálgica. Vocês acham que faz sentido tratar a dor nevrálgica com anti-inflamatórios, esteroidais ou não esteroidais? Como é que vocês acham que eu devo agir agora? Com a morfina, com o tramal? Posso usar, vamos falar deles daqui a pouco. Mas antes deles, gente, eu queria que vocês tivessem pensado que numa cirurgia local, o que eu vou precisar agora não é de simples analgesia. Eu vou precisar de anestesia. Eu vou precisar bloquear a transmissão do impulso doloroso. Porque aqui, ó, com anti-inflamatório, eu só reduzo a quantidade de substâncias irritantes que irritam a terminação nervosa. E com isso a dor diminui, porque a irritação na terminação nervosa diminui, junto com a inflamação. Já a dor nevrálgica, fruto de uma lesão de estrutura nervosa, não tem como eu evitá-la durante uma cirurgia. Eu vou ter, a lesão vai acontecer. Para que essa dor não chegue ao sistema nervoso central, aqui no cérebro, e seja processada, porque a hora que essa informação chegar aqui, o indivíduo vai pular, chutar, gritar e sair correndo. Ninguém vai suportar um bisturi cortando seus tecidos, né, cada vez de forma mais profunda. Por isso, gente, nesses casos eu preciso impedir a transmissão do impulso nervoso. E eu faço isso justamente no nervo periférico, nas terminações nervosas, aqui na região onde a minha cirurgia vai ser feita. Então, quando a gente vai num dentista e vai fazer uma cirurgia numa gengiva, do lado esquerdo, por exemplo, ele vai lá naquela gengiva, por exemplo, ele não anestesia de cima e baixo. Ele vai cortar só na de cima, só no maxilar, por exemplo, ele não vai anestesiar o outro.
Ele não vai anestesiar a gengiva no lado da mandíbula. Ele anestesia somente no ponto onde ele vai fazer o corte. O que é uma anestesia local, gente? O que ela faz? Para vocês entenderem o efeito de uma anestesia, você tem que entender que quando eu falo que a terminação nervosa, quando ela é irritada, ou quando ela é totalmente lesada, ou seja, quando ela é irritada por substâncias irritantes, ou quando ela sofre um dano direto, quando eu falo que ela transmite um impulso de dor, eu estou falando, gente, que esses neurônios que foram estimulados, ou por uma lesão, ou por substâncias irritantes, eles despolarizam, eles transmitem um impulso nervoso. Lembra da despolarização que a gente viu na fisiologia? Quando esse neurônio despolariza, abrem-se canais de sódio, e o sódio penetra dentro do neurônio. Aí há uma mudança de carga dentro do neurônio, e à medida que os canais de sódio vão se abrindo, o impulso nervoso vai sendo transmitido, até chegar na medula espinhal, onde ele é repassado para um outro neurônio, que vai continuar a transmissão do impulso nervoso até os centros de processamento da dor no cérebro. Então, gente, para que esse impulso nervoso seja conduzido, é importante que o neurônio saia do repouso e despolarize. O que é despolarizar? Em resposta a um estímulo, seja a substâncias nocivas, seja a uma lesão, os canais de sódio se abrem e o sódio entra. A Professor, despolarização... Oi? isso seria o potencial de ação? Quando o canal de sódio se abre, ele gera um potencial de ação, que é um impulso elétrico que vai correr através da membrana do neurônio. Um impulso elétrico que corre muito rapidamente, até chegar aqui no centro de processamento da dor, ser processado, e aqui um novo potencial de ação é gerado para transmitir uma resposta de volta para o tecido onde a dor foi detectada. Tá? Então, o neurônio, gente, vocês que estão aí quietinhos, ninguém está sentindo dor, os seus neurônios, as suas terminações nervosas estão em repouso. Se alguém passar uma faca aí agora no dedo, vai cortar uma terminação nervosa. Aí os canais de sódio da terminação nervosa vão se abrir. O sódio começa a entrar em resposta a esse estímulo, a esse corte. À medida que o sódio vai entrando, a terminação nervosa vai despolarizando, e isso é um evento em cadeia, que vai levar à condução de um potencial de ação, de um impulso nervoso, até os centros de processamento de dor. Ele vai passando, né, do nervo para a medula, da medula para o sistema nervoso central aqui no encéfalo, né, tronco cerebral e cérebro. O que eu vou precisar fazer, então, agora? Eu vou precisar, gente, impedir que isso aconteça. O que vocês acham que nós desenvolvemos? O que vocês acham que o medicamento precisava fazer para impedir que, durante uma cirurgia, o corte uma cirurgia local, como, por exemplo, uma cirurgia de gengiva, o que vocês acham que o fármaco precisa fazer para impedir que, quando o bisturi estiver cortando terminações nervosas, o impulso seja ido até os centros de processamento da dor? O que precisa acontecer? O que um fármaco precisa fazer para impedir a transmissão da dor? Sódio? Tem que fazer o quê? Impedir a entrada de sódio nos canais? Sim. Se ele impedir a entrada de sódio nos canais, se ele impedir a despolarização, o neurônio permanece em repouso, gente. O que tira o neurônio do repouso e faz ele despolarizar é a entrada de sódio dentro do neurônio, porque os canais de sódio se abrem. Então, a entrada de sódio é o evento que gera o impulso nervoso e será conduzido até os centros de processamento da dor no sistema nervoso central. O que eu preciso fazer é impedir que esse neurônio que está sofrendo a lesão despolarize. Para eu impedir que ele despolarize, basta que eu feche canais de sódio. Tem fármacos que fazem isso? Sim, gente, são os anestésicos locais. Eles bloqueiam os canais de sódio na membrana dos neurônios das terminações nervosas, impedindo a despolarização e a transmissão do impulso nociceptivo.
Noce, para quem não sabe, significa dor. E ceptivo é percepção. Então, impulso nociceptivo é um impulso de percepção de dor. Esses fármacos, gente, chamados de anestésicos locais, eles... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá, fiz errado. Esses fármacos chamados de anestésicos locais, eles têm essa habilidade. Quando aplicados no nosso tecido, eles se ligam aos canais de sódio da terminação nervosa e mantêm os canais fechados. Aí, mesmo que eu tenha histamina, bradicimina irritando aqui a terminação nervosa, mesmo que eu tenha um bisturi cortando terminações nervosas, mesmo que esses estímulos aconteçam, esse neurônio permanece em repouso. Por quê? Porque os canais de sódio dele estão fechados. Ele não responde mais a estímulos. Mesmo que o estímulo de dor aconteça e seja detectado, não há resposta, não há transmissão, porque o impulso nervoso não é gerado. Por que não é gerado? Porque o fármaco anestésico local fecha os canais de sódio. Aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se o anestésico local está fechando os canais de sódio, ele está bloqueando a transmissão do impulso de dor. Então a gente detecta, mas não transmite. Então não vou ter percepção consciente dessa dor. Então eu vou permitir que a cirurgia aconteça normalmente, que as minhas terminações nervosas sejam cortadas à vontade. Por quê? Porque o impulso de dor não está sendo transmitido. Então, se ele não chega no meu centro de processamento da dor, eu não tomo consciência dele. Então, é como se ele não estivesse acontecendo para mim. É muito engraçado, gente, que as terminações nervosas que conduzem dor são diferentes das que conduzem o tato. Já tiveram uma anestesia local? Imagino que todos aqui já tenham ido no dentista e feito uma anestesia local. Inclusive, para mim, é das coisas mais desconfortáveis. É porque a anestesia local, ela bloqueia a transmissão da dor, mas ela não bloqueia o tato. Então, você sente a pessoa mexendo. Você sente o toque, você sente o tato do procedimento, e você sente. Mas você não sente, muito prejudicado, mas sente. Mas você não sente dor, porque as terminações nervosas estão bloqueadas. Por que vocês acham, gente, que o anestésico só age localmente? Qual que vocês acham que é o motivo para ele agir só ali naquele local em que ele foi aplicado? Quando vocês vão no dentista e recebem uma anestesia na gengiva, é só a sua gengiva que fica anestesiada? Sim. Sim? Ninguém nunca teve uma experiência de sofrer uma anestesia na boca, e aí a língua... Não, realmente, a maxila, os lábios, a língua. A bochecha, um lado do rosto, às vezes não fica tudo dormente? Sim, sim. Por que se foi aplicado na sua gengiva? Eu acredito porque seja onde aquele nervo passa, né? Não, a terminação nervosa, ela está morrendo ali, na gengiva. E você queria bloquear as terminações nervosas daquela gengiva. Quem é que está carregando esse fármaco, gente, para sua língua, para os seus lábios, para sua bochecha, e está adormecendo toda essa região? Circulação sanguínea. Sangue. Os vasos sanguíneos. Então, quando, por exemplo, qual que é o dilema de quem faz uma anestesia local? Primeiro, ele vai usar uma dose pequena. Porque se ele usar uma dose grande, ela passa para a corrente sanguínea e ela vai se espalhando, o sangue vai espalhando ela, e por onde ela passar, ela vai bloquear canal de sódio, nervo, e vai bloquear a transmissão de impulsos nervosos. Então, ela vai sair adormecendo os tecidos por onde ela passar. Então, um bom anestesista local, ele usa uma dose pequena, e quando ele é habilidoso, ele consegue realmente deixar aquela anestesia bem limitada. Agora, se ele aplicou uma anestesia local num tecido muito vascularizado, vocês concordam comigo que boa parte dos fármacos anestésicos aplicados ali
vão passar para a corrente sanguínea local, e aí eles vão começar a ser distribuídos. É por isso que o fármaco que é aplicado na minha gengiva, ele acaba chegando na minha língua, nos meus lábios, na minha bochecha, e eu saio muitas vezes do dentista com todo um lado do rosto adormecido, anestesiado. Por quê? Porque o fármaco foi se espalhando pela corrente sanguínea, criando os canais de sódio em volta da região onde ele foi aplicado. Consegue entender isso, todo mundo? Sim. Como é que vocês acham, gente, que eu poderia limitar esse problema? Porque concorda que quando eu faço uma anestesia, eu quero anestesiar, no caso de uma cirurgia na gengiva, concorda que eu quero anestesiar só a gengiva? Eu não quero anestesiar a boca, língua, bochecha. Como é que vocês acham que eu poderia... quais são as medidas que eu poderia tomar para manter esse fármaco na gengiva? É o controle da dose. Uma dose pequena, né? Seria uma boa ideia? Seria uma das primeiras providências. Mas num tecido, por exemplo, muito vascularizado, como é a gengiva, que tem muito vaso sanguíneo, quando você aplica o fármaco, é impossível impedir que boa parte dele passe para a corrente sanguínea da gengiva, porque ela é muito vascularizada. E aí, essa corrente sanguínea acaba levando para fora da gengiva, sequestrando parte do fármaco, parte da sua dose. O que não é bom, né, gente? Eu queria que esse fármaco ficasse todo concentrado na gengiva, é ela que eu quero anestesiar. Quando a corrente sanguínea está levando parte da minha dose para a boca, para a língua, para a bochecha, ela está prejudicando o meu efeito farmacológico. Como é que a gente resolveria isso, gente? O problema não é a corrente sanguínea que está levando o fármaco embora? Olha que ideia genial. Eles desenvolveram anestésicos locais associados com vasoconstritores. Qual é a vantagem, professor, de fazer uma anestesia local associando o anestésico local com um vasoconstritor? Gente, quando eu contraio os vasos do local onde eu vou operar, concorda que o fluxo sanguíneo diminui? Lembra que na inflamação eu vasodilatava. Aí o tecido fica cheio de sangue, fica vermelho, inchado, quente, porque está cheio de sangue. Aqui na anestesia local eu vou associar com um vasoconstritor. Qual que é a ideia? Reduzir o fluxo sanguíneo no local onde eu vou operar, no local onde eu vou anestesiar. Qual que vocês veem a vantagem de eu reduzir o fluxo sanguíneo usando um vasoconstritor, ou seja, um fármaco que vai contrair os vasos sanguíneos? As vantagens são, gente, com vasos sanguíneos contraídos, eu vou ter um sangramento menor. Quando eu começar a cortar essa gengiva e cortar esses vasos sanguíneos, eu vou ter uma redução do sangramento. Outra vantagem, se os vasos estão contraídos, a circulação sanguínea diminui, o que vai diminuir a perda do fármaco anestésico para os tecidos em volta, já que a circulação sanguínea está limitada nesse local. Então o fármaco fica concentrado. Eu vou concentrar o efeito anestésico no local que eu quero, porque o fluxo sanguíneo está reduzido, então o sangue não vai conseguir carregar a quantidade de fármaco que ele carregava antes. E por fim, eles vão reduzir reações adversas, gente. Um dos grandes problemas dos anestésicos locais é que eles provocam taquicardia. Então, eu não quero que eles caiam na minha corrente sanguínea em quantidade suficiente para chegar no meu coração e provocar taquicardia. Então, se eu tomo uma providência para manter a minha dose de anestésico local concentrada onde eu apliquei, eu reduzo a chance de reações adversas, inclusive reações adversas importantes, como a taquicardia. O uso do vasoconstritor junto com o anestésico local maximiza o efeito dele, prolonga o efeito do anestésico local. Por quê? Porque impede a perda de fármaco para a corrente sanguínea.
E ainda para o paciente é mais agradável, né? Porque dele tem anestesiado apenas aquele ponto que ele precisava de fato anestesiar, e não os tecidos em volta. Entenderam essa ideia de associar um vasoconstritor a um anestésico local? O quanto isso foi uma solução genial, eu consegui segurar o meu anestésico local no tecido que eu quero anestesiar, e ainda por cima eu consigo reduzir o sangramento durante a cirurgia, porque os vasos ficam contraídos, então o fluxo sanguíneo no tecido que vai ser operado fica reduzido. E como eu perco menos fármaco para a corrente sanguínea, eu vou ter menos reações adversas em outros tecidos, como no coração. Se o anestésico local chega no tecido cardíaco em grande quantidade, eles são poderosos aceleradores do coração. Eles vão provocar ataque cardíaco. Dúvidas, gente? Até agora, tudo tranquilo? Tranquilo. Que boa. Vou contar uma historinha para vocês agora, para vocês saberem quem são os anestésicos locais. Historicamente, os índios sul-americanos, aqui no nosso subcontinente, né, na América do Sul, existiu do outro lado da Cordilheira dos Andes uma civilização chamada Incas. Um grande império, na verdade. E os Incas tinham por hábito consumir uma folha chamada coca. Na verdade, o nome científico é Erythrocosmum coca. E essa folha era usada em alguns rituais, um chá dela, porque provocava delírios, alucinações, então era usado em rituais religiosos. Só que quando os indivíduos, os incas, né, tinham alguma dor, por exemplo, uma dor de dente, eles mascavam a folha da coca. E aí anestesiava o local, a dor desaparecia. Quando eles tinham uma ferida, um ponto muito dolorido, eles iam lá, amassavam a folha de coca e colocavam aquele extrato sobre a ferida, e a dor desaparecia. Então, a folha de coca sempre foi um analgésico, na verdade, um anestésico muito poderoso, usado pelos incas durante toda a história, né, do Império Inca. Quando os cientistas descobriram a Erythrocosmum coca, né, quando a humanidade evoluiu a ponto de fazer ciência e conheceram essa planta e o uso tradicional dela para tratar quadros dolorosos, claro que um cientista, quando vê uma situação dessa, especialmente um farmacologista, ele pensa o seguinte: o que é que tem nessa folha que ameniza a dor? O que é que tem nessa folha que está bloqueando a sensação de dor? E essas pessoas estão fazendo uso. E aí levaram para o laboratório a Erythrocosmum coca, né, e foram investigar. E descobriram nela uma substância bloqueadora dos canais de sódio. Descobriram o primeiro anestésico local. Quem sabe o nome dele? Cocaína? Cocaína. A cocaína foi o primeiro anestésico local, o primeiro bloqueador de canais de sódio que nós descobrimos. Mas, e um poderoso bloqueador de canal de sódio, então um efetivo anestésico local. A questão é que a cocaína, especialmente durante o período de guerras, ela foi muito usada da forma injetável. E aí, como ela se distribuía na corrente sanguínea, porque aplicava injetável, ela acabava atingindo o sistema nervoso central. E a cocaína, gente, no sistema nervoso central, ela provoca euforia, uma sensação de intenso prazer, uma sensação muito agradável. Então, os indivíduos que usavam cocaína para tratar dor, como anestésico, eles acabavam se tornando viciados nela, porque ela atingia o sistema nervoso central e provocava essa sensação muito prazerosa. Essa região aqui do nosso cérebro, ó, que vocês desenharam aqui, escreveram, chamaram de núcleo accumbens, mas alguns livros tratam como núcleo acumbente. Essa região, gente, se houver liberação de dopamina, DA é dopamina, se houver liberação de dopamina no nosso núcleo accumbens, a gente sente uma sensação intensa de prazer, de recompensa, de alegria.
Então, como essa sensação é muito positiva, a tendência é que o indivíduo que tem essa experiência, ele queira repeti-la, e repeti-la, e repeti-la, e aí ele se torna o quê? Um dependente psíquico, um indivíduo viciado em cocaína. Então, a cocaína surgiu como o primeiro anestésico local, potente fármaco bloqueador dos canais de sódio, só que ela acabou se transformando numa droga de abuso, em um grande problema de saúde pública mundial até hoje. O vício que a cocaína provoca é tão intenso, né, que ela chega a gerar marginalização. Os viciados nela chegam a um ponto em que eles já não têm mais convívio social. A gente vê aí essas cracolândias, né? As pessoas abandonam tudo e passam a viver para consumir a cocaína ou derivados dela. Então, a cocaína se tornou um grande problema. O que a indústria farmacêutica fez? Nós precisamos de um anestésico local que seja aplicado em pequenas doses, apenas no tecido que eu quero anestesiar, que não se distribua na corrente sanguínea em quantidade suficiente para chegar no cérebro e provocar euforia aqui no núcleo accumbens. Ou seja, eu não quero um anestésico que chegue no cérebro e aumente a produção de dopamina aqui no núcleo accumbens, porque se isso acontecer, vai gerar euforia e o paciente vai ficar viciado. Por conta disso, gente, nós desenvolvemos fármacos derivados da cocaína, e que são aplicados de forma local, em quantidades pequenas, porque mesmo se eles passarem para a corrente sanguínea, eles não chegam em quantidade suficiente para vir aqui no cérebro e provocar euforia. Então, os derivados da cocaína, que compõem a classe dos anestésicos locais, todos eles ganharam a mesma terminação do fármaco original. Então, nós tivemos a procaína, a lidocaína, a tetracaína, a ropivacaína, a bupivacaína. Hoje nós temos várias caínas, tá? Farmacocineticamente, elas têm algumas diferenças, tornam algumas delas... Oi? Qual que é a diferença da nova bup para levobup? Ixi, eu nem sabia que tinha uma nova bupivacaína. Exatamente. Normalmente, eles estão o tempo todo trazendo novos anestésicos locais para o mercado. O que é a diferença? Às vezes são anestésico local associado com vasoconstritora, associado com epinefrina. Às vezes é a forma farmacêutica que fica mais concentrada no tecido e tem um efeito mais prolongado. Às vezes eles mudam a forma farmacêutica para ela ter um efeito anestésico com uma indução rápida, ou seja, a anestesia acontece rapidamente, numa dose menor, e depois também ela se desfaz rápido. Não fica aquela coisa de... Já viram aquelas anestesias que demora a perder o efeito? Você vai no dentista de manhã e até de tarde você ainda está com aquela sensação ruim da anestesia. Então, muitas vezes essas mudanças que são feitas, depois você me passa esses dois tipos de bupivacaína que tem no mercado, que trabalham em hospital, né? Me passa o nome dos dois para eu ver qual que é a diferença, mas normalmente são diferenças farmacocinéticas. Realmente a associação dela é feita com epinefrina e a outra não tem feito associação com epinefrina. Então é isso. A bupivacaína original, então, é só o anestésico local, é a bupivacaína, é o anestésico. Qual que é o problema? Ela pode acabar passando para a corrente sanguínea e ter aquilo que eu te falei, um efeito mais extenso, anestesiar os tecidos em volta. E pode, inclusive, ter reação adversa, porque cai na corrente sanguínea, pode acelerar o coração, etc. Essa outra bupivacaína mais recente já é ela associada com epinefrina, que é o vasoconstritor. Ou seja, para reduzir o sangramento na hora da cirurgia, para manter a bupivacaína presa no tecido, já que a epinefrina vai contrair os vasos e vai diminuir o fluxo sanguíneo. E para reduzir as reações adversas.
Professor, então se eu disser que um anestésico com vasoconstritor, ele serve para trabalhar de uma forma mais restrita e específica no sítio de ação desejado, é correto? O vasoconstritor, ele atua para manter o anestésico preso ao sítio de ação. Ou seja, para minimizar a perda de anestésico local para a circulação sanguínea. Porque eu não quero que o anestésico local migre para a circulação sanguínea. Eu quero que ele fique preso no intertício do tecido onde eu apliquei. Se ele migrar para a corrente sanguínea vai levar ele para os tecidos em volta e ele vai sair anestesiando todo mundo. Eu não quero isso. Eu quero ele preso. Então, é correto dizer que o vasoconstritor, ele mantém o anestésico local restrito ao tecido. Ele dificulta, ele reduz a perda de anestésico local para a corrente sanguínea. Com isso, ele diminui reação adversa e ainda reduz o sangramento. Se os vasos estão contraídos, o fluxo sanguíneo naquele tecido fica menor. Como aquele tecido vai sofrer uma cirurgia, é interessante que ele tenha um fluxo sanguíneo menor, porque daí, a hora que eu cortar, o sangramento vai ser menos intenso. É meio que aquele esqueminha feito no aerossol, professor, que o senhor falou que criaram meio que os aerossóis e eles servem meio que uma atuação mais direcionada ao sítio de ação. Por exemplo, em crianças que, por exemplo, se tivessem que fazer o uso de um determinado fármaco, ele se expandiria pela corrente sanguínea, tendo efeitos adversos maiores, né? Isso. É o que eu falei para vocês. Por exemplo, se uma criança tomasse anti-inflamatório esteroidal para tratar asma, se ela tomasse anti-inflamatório esteroidal, como, por exemplo, uma dexametasona, se ele fizesse uso oral ou injetável a infância toda, e que ele tem asma, essa criança teria distúrbios do crescimento, teria depressão, incharia, teria todos aqueles efeitos adversos, porque a asma é crônica, ela teria que usar anti-inflamatório de forma crônica. E aí ele se espalharia para todos os tecidos e ela teria esse problema. Como é que a gente resolveu? A gente criou anti-inflamatórios que podem ser atomizados num gás e conduzidos por esse gás até a árvore respiratória. Então, eles agem de forma mais restrita aos pulmões. A fração deles que cai na corrente sanguínea é insuficiente para provocar aqueles efeitos adversos tão graves que a gente viu que podem acontecer no uso crônico de anti-inflamatório esteroidal. Aqui, a ideia de associar com o vasoconstritor, como a epinefrina, para quem não sabe, gente, a epinefrina é uma agonista de adrenalina, tá? A adrenalina é uma molécula do nosso corpo, endógena, que promove vasoconstrição, e a gente consegue produzir uma adrenalina sintética, a epinefrina. É uma agonista de adrenalina. A epinefrina, quando eu associo com um anestésico, ela faz o papel de fechar a circulação sanguínea naquele tecido, vasocontrair, e com isso ela mantém o anestésico preso ali no tecido. Tá? Então, essas são as derivadas da cocaína. Eu vou, já acabou, né, a aula, só falar para vocês, então, gente, que assim como eu tinha a coca, né, dos incas, a cocaína foi o primeiro anestésico local, mas o problema é que ela atingia o sistema nervoso central e provocava euforia. Então, ela gerou aí toda uma geração de dependentes psíquicos, e até hoje gera, né? As cacolândias aí da vida são dependentes psíquicos de um derivado da cocaína. Agora, os anestésicos locais estão citados aqui também, a procaína, lidocaína, bupivacaína. Vou até apagar isso de cá, porque eu fiz os fármacos de lá e contei a historinha. Só para a gente terminar o raciocínio, depois na próxima aula vocês me lembrem onde eu parei com vocês. Vocês viram que eu tenho fármacos que impedem a percepção da dor, diminuindo a inflamação, são os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais. Eu tenho fármacos que bloqueiam a transmissão da dor, fechando os canais de sódio, são os anestésicos locais, derivados da cocaína, essa turma aqui. Tem mais, tá? Esses aqui são só uns exemplos. E qual que é o outro ponto que está faltando, gente, eu interferir para ter efeito analgésico? Eu já bloqueei a percepção, a detecção da dor com os anti-inflamatórios.
Bloqueei a transmissão. O que está faltando eu fazer agora? Vamos, responde para acabar a aula. Repete, por favor, Bruce, que cortou bem na hora a minha internet. Ó, eu falei que a dor, no começo da aula eu falei para vocês, gente, a dor, ela vai ter que ser detectada pela terminação nervosa, transmitida pelos nervos e pela medula espinhal, e depois ela tem que ser processada. Nós já vimos que tem fármacos que reduzem a percepção da dor, os anti-inflamatórios, porque eles diminuem as substâncias que irritam a terminação nervosa, então eles diminuem a percepção de dor. Tem fármacos que bloqueiam a transmissão da dor porque eles fecham canais de sódio, os anestésicos locais. E agora, gente, o que está faltando fazer? Bloquear o quê? Processamento dela. O processamento da dor no sistema nervoso central. Quem faz isso? Eu ia falar bloquear o sítio de ligação. Não, bloquear o processamento da dor aqui no sistema nervoso central, no cérebro. Quem faz isso é a mais poderosa classe de analgésicos que nós temos disponíveis. Os analgésicos opioides. Eles tratam a dor moderada, a dor grave, tá, gente? Então, eles agem sobre o sistema nervoso central e periférico, e eles têm duplo mecanismo. Eles diminuem a transmissão da dor, vocês vão ver na próxima aula, e também a percepção consciente da dor aqui no sistema nervoso central. O primeiro fármaco dessa classe foram morfina e codeína, são substâncias naturais produzidas por uma planta, que eu vou apresentar para vocês na próxima aula. E depois surgiram 3 fármacos sintéticos, a fentanila, sulfentanilo, tramadol. Tem outros, tá? São só alguns exemplos de analgésicos opioides sintéticos que são inspirados nas moléculas de morfina e codeína, que são os primeiros analgésicos opioides descobertos. Eu vou começar a aula contando a historinha dos opioides, que vão atingir a dor, o processamento da dor, eles vão interferir no processamento da dor. Então, quando eu uso esses fármacos, eu não sinto dor porque a percepção da dor no cérebro está bloqueada. Olha que efeito farmacológico poderoso, né? Um efeito direto sobre o sistema nervoso central. Por isso que eles tratam dor grave. A gente vai ver na próxima aula que a maconha também age sobre o sistema nervoso central, inibindo dor. Ela também é um analgésico central, assim como os opioides. Os canabinoides da maconha têm também um efeito analgésico central. A gente vai ver isso na próxima aula. Certinho? Certinho, professor. Eu queria só tirar uma dúvida sobre o etomidato. O etomidato